Olá a todos, essa é uma apresentação sobre glaucoma, da disciplina de Farmacologia Prática, e temos como docente Thiago Henrique e discentes Bruna Cacheta, Daniela Ueno, Fernanda Vieira, Isabela Cristina, Larissa Melo, Luiz Felipe, Marcos Vinícius, Lucas Felipe, Rafael Costa e Victor Tafuri. O glaucoma é uma doença ocular caracterizada por neuropatia óptica progressiva que tem como principais alvos de acometimento a retina e o disco óptico. E isso acaba que leva a alterações no campo visual do indivíduo devido ao acometimento dessas fibras nervosas, né? E que, se não tratada, pode levar o indivíduo à cegueira completa. Então, dando continuidade, o olho humano ele produz um líquido que é chamado de humor aquoso. E esse líquido ele tem como função nutrir a córnea cristalino, além de regular a pressão interna do olho. Então, após exercer essas funções, esse líquido ele deve ser drenado através de canais localizados no ângulo da câmara anterior, no qual é formado pela córnea e pela íris. Assim, o glaucoma ele se dá quando nós temos um desequilíbrio na produção e drenagem desse líquido, o que vai levar a um aprisionamento desse líquido no interior do olho, com consequente aumento da pressão intraocular e acometimento nervoso do nervo óptico, né? Então, com isso, o nervo óptico, aos poucos, ele vai se atrofiando e comprometendo a visão do indivíduo de maneira irreversível. Então, devido a tudo isso que foi falado, o quadro clínico mais encontrado nessa patologia, ela se dá então pelo aumento da pressão intraocular, o aumento da escavação e atrofia do nervo óptico e perdas campimétricas características. E além disso, o paciente ele pode apresentar todos esses sintomas ou nenhum deles e ainda assim ser diagnosticado com glaucoma. Outra coisa também que é importante ser falado são os tipos de glaucoma, que são reunidos em 5 grupos principais, que são glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma primário de ângulo fechado, glaucoma de pressão normal, glaucoma congênito e o glaucoma secundário. Então, o primeiro, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, nós temos a obstrução parcial da saída do humor aquoso, devido ao estreitamento dos orifícios de drenagem. Já o glaucoma primário de ângulo fechado, nós temos a aposição da íris sobre a córnea, e isso vai levar ao fechamento do ângulo, impedindo com que o humor aquoso tenha acesso ao sistema de drenagem. Já o glaucoma de pressão normal, nós vamos ter nesse tipo a pressão intraocular estabilizada, normal. Entretanto, outros fatores vão levar ao acometimento das fibras nervosas. Já o glaucoma congênito, nós temos a presença de tecidos anormais obstruindo a drenagem do humor aquoso, sendo uma forma rara de ocorrer e que está presente principalmente ao nascimento ou meses após o nascimento do indivíduo. E para finalizar, o glaucoma secundário, nesse tipo de glaucoma, a obstrução à drenagem do humor aquoso, ela deve-se a causas múltiplas, como trauma, inflamações, hemorragias, tumores e até mesmo o uso de certos medicamentos, como, por exemplo, corticoide. Nessas imagens, nós temos representações, do nervo óptico normal, saudável, e do nervo óptico danificado, a mudança, então, que vai levar. E aí nós percebemos também o olho humano com uma coloração mais branco azulada, que é característica também do glaucoma. Falando um pouco agora sobre a semiologia do glaucoma e relacionando tudo que foi dito anteriormente nos slides, e também em relação às manifestações clínicas já citadas, nós temos como principais exames de diagnóstico e controle da doença a tonometria, que vai estar relacionada à média clínica da pressão intraocular, a oftalmoscopia, que nos mostra o estudo do disco óptico,
analisando a escavação, o acometimento, e a campimetria, que está relacionada à análise das lesões ou perdas das fibras nervosas. Bom, turma, para falar agora dos medicamentos indicados para o tratamento de glaucoma, a escolha desses fármacos vai variar de acordo com a classificação do glaucoma e a clínica apresentada pelo paciente. Começando pelo glaucoma primário de ângulo aberto, esse tipo de glaucoma é uma síndrome da lesão do nervo óptico, associada a um ângulo aberto da câmara anterior e pressão intraocular elevada ou no limite, o que dificulta a drenagem do humor aquoso. Então, para o tratamento desse tipo de glaucoma, são indicados a pilocarpina, que é um agonista colinérgico e é administrado em forma de colírio, porém tem como efeitos colaterais miose, visão borrada, dor nos olhos e cefaleia frontal. Em segundo lugar, nós temos o dipivalil epinefrina, que é um agonista adrenérgico e atua nos receptores beta-adrenérgicos, sendo administrado em forma de colírio. Ele tem como efeitos colaterais hiperemia conjuntival secundária, dor nos olhos, midríase, que é o contrário do efeito causado pela pilocarpina, que como é um agonista colinérgico vai causar miose, e o dipivalil também vai causar sintomas cardiovasculares e ansiedade. Em terceiro lugar, nós temos os beta-bloqueadores, que também são administrados em forma de colírio. Seus efeitos colaterais são crise de asma brônquica, uma vez que eles vão bloquear os receptores adrenérgicos da musculatura brônquica, causando contração dessa musculatura, e também causam anestesia corneana, borramento de visão, sensação de olho seco e sintomas cardiovasculares. E por último, nós temos a acetazolamida ou diclofenamida, que são inibidores da anidríase carbônica. Esses medicamentos são administrados pela via oral, e eles inibem a anidríase carbônica através da conversão de água e dióxido de carbono em ácido carbônico. Dessa forma, vai reduzir a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água pelo organismo. Seus principais efeitos colaterais são parestesias da extremidade e da face, distúrbios gastrointestinais, cálculos renais, fadiga e sonolência. Já o glaucoma de ângulo fechado está associado a um ângulo anterior fisicamente obstruído, que pode ser crônico ou raramente agudo. Dessa forma, também vai haver dificuldade do escoamento do humor aquoso. E assim como o glaucoma de ângulo aberto, seu tratamento também pode ser feito através de pilocarpina e de inibidores de anidríase carbônica. Porém, também podem ser usados glicerol e manitol, que são diuréticos osmóticos. O glicerol é administrado por via oral e o manitol por via intravenosa. Os principais efeitos colaterais são náusea, vômitos, sede, dor de cabeça, tontura, tremores, febre, taquicardia, dor no peito, hipernatremia, desidratação, visão borrada, urticária e hipertensão. Falando agora do mecanismo de ação dos fármacos utilizados para o tratamento de glaucoma, começando pelos agonistas colinérgicos, que vão promover a ativação dos receptores muscarínicos M3. Dessa forma, vai haver uma contração da musculatura ciliar e vai abrir a malha trabecular, facilitando o escoamento do humor aquoso. Já os agonistas adrenérgicos vão estimular de forma não seletiva os receptores alfa e beta. Assim, eles vão causar uma contração dos leitos vasculares, diminuindo o aporte sanguíneo que vai chegar até o olho e, consequentemente, vai haver redução na formação do humor aquoso. Os antagonistas adrenérgicos, por sua vez, vão bloquear os receptores beta presentes no corpo ciliar. Dessa forma, vai haver também a redução da formação do humor aquoso. Seu mecanismo de ação não é 100% estabelecido, mas pode envolver a diminuição da secreção, a ultrafiltração ou até as duas ao mesmo tempo. Os inibidores da anidríase carbônica, como foi mencionado anteriormente, vão inibir a conversão de água e dióxido de carbônico em ácido carbônico, e dessa forma vai haver a diminuição da produção do humor aquoso. Já os diuréticos osmóticos, como o próprio nome diz, vão causar uma diurese osmótica,
uma vez que eles vão evitar a reabsorção de água através do aumento da osmolaridade do fluido tubular, causando justamente essa diurese e auxiliando na diminuição da pressão intraocular. Sobre os medicamentos contraindicados, é importante saber que existe uma lista de 168 medicamentos que são contraindicados para o tratamento de glaucoma, uma vez que eles causam alterações na pressão intraocular. Dentro desses 168 medicamentos, nós vamos abordar os principais. Separamos aqui as principais classes de medicamentos contraindicados para pacientes com glaucoma. É muito importante salientar a presença de analgésicos, anestésicos, antidepressivos e anti-inflamatórios, uma vez que esses são medicamentos muito comuns no dia a dia e muitas vezes são usados pelos pacientes de forma corriqueira e sem a instrução de um médico. Percebam também que existem outros medicamentos que são bastante comuns para tratar outras doenças que também fazem parte dessa lista, como por exemplo, descongestionantes do trato respiratório, broncodilatadores, relaxantes musculares. Então, é muito importante que os pacientes com glaucoma, sempre que forem tomar algum medicamento, procurem orientação médica, justamente para que não haja um agravo da sua situação. Falando agora um pouco sobre fármacos para outros tipos de glaucoma, nós listamos dois, o glaucoma secundário e o congênito. Começando pelo secundário, ele não está relacionado a fatores hereditários, e sim a fatores externos, e como aumento da pressão intraocular, a qual pode ocorrer após doenças inflamatórias, catarata avançada, alteração dos pigmentos naturalmente existentes dentro dos olhos, hemorragia ou até obstrução dos vasos intraoculares. Outro fato importante sobre o glaucoma secundário é o uso de colírios à base de corticoides por tempo prolongado sem a prescrição médica. Já o glaucoma congênito é um tipo mais raro, ele afeta os olhos desde recém-nascidos até crianças por volta dos 3 anos de idade. E a principal causa do glaucoma congênito é o aumento da pressão ocular devido ao acúmulo de líquido no local. Isso afeta o funcionamento do nervo óptico e pode levar até uma cegueira irreversível caso não seja tratado a tempo. Os principais sintomas que a criança pode apresentar está a dificuldade de tolerar a claridade, lacrimejamento, perda do brilho da região da íris, né? E que ela passa a ter uma coloração mais azulada e opaca. E aumento do volume do globo ocular. Falando agora sobre o tratamento, há 3 tipos de tratamento para o glaucoma: uso de colírios, aplicação de laser e cirurgia. No glaucoma secundário, faz o uso da aplicação de laser, né? Conhecido como trabeculoplastia, que é um procedimento a laser que é usado para diminuir a pressão intraocular no glaucoma. Ele é usado quando colírios anti-glaucomatosos não estão diminuindo a pressão ocular suficiente, ou então causando efeitos colaterais significativos. A queimadura provocada pelo laser, ela vai drenar o humor aquoso em 4 a 6 semanas, e caso não faça efeito, né, pode ser indicado o uso de cirurgia. Falando agora sobre o glaucoma congênito, ele faz uso da cirurgia, que é a trabeculolectomia. Após a cirurgia, né, quando a pressão intraocular aumenta, o humor aquoso vai deslocar para um novo compartimento, semelhante a uma bolha, né, evitando assim que o nervo óptico seja lesado. Falando agora sobre algumas interações medicamentosas importantes, nós temos o uso de descongestionante nasal e beta-bloqueador para glaucoma. O beta-bloqueador é usado para controlar a pressão interna, ele pode cortar o efeito de alguns colírios. Tal fato ocorre devido os descongestionantes agir realizando vasoconstrição nos vasos, o que ocorre também no globo ocular. Dessa forma, como isso contribui por diminuir ainda mais a perfusão ocular e diminuição da circulação sanguínea, e logo diminui também o humor aquoso, né? E o uso concomitante prolongado desses congestionantes nasais pode levar à progressão do glaucoma, piorando o quadro do paciente. Já em pacientes asmáticos que utilizam medicamentos broncodilatadores, os broncodilatadores que são beta-2 agonistas, né, que são os mais usados no tratamento da asma, quando usados conjuntamente com colírios beta-bloqueadores para o glaucoma, pode acabar por ocupar os receptores beta-2 e assim os agonistas não conseguem ligar aos receptores, né, e fazer assim a broncodilatação. Dessa forma, o paciente pode evoluir com crise de asma,
tendo, né, falta de ar e até complicações mais graves como a morte. E essas aqui foram nossas referências e obrigado pela atenção de todos.